Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Profeta Oséias, capítulo 5 ao capítulo 7. E ele continua admoestando o povo de Israel e fala também sobre o povo de Judá. E ele fala no capítulo 5, no verso 3 e 4, que o espírito de prostituição tomou conta de Israel e a soberba encheu o coração deles. Lembrando que a prostituição para Deus é idolatria, e a soberba, por não amparar pobre, viúva, necessitado, ensoberbeceram, criaram um culto, um sincretismo religioso, adorando bezerros de ouro, Moloque e outros deuses, e colocando a sua confiança na sua condição financeira, na sua riqueza. Então ensoberbeceram, prostituíram, e Deus agora vai falar algo gravíssimo. Quando acontece isso, é a coisa mais terrível que pode acontecer. Então você vê o que Deus vai falar. Verso 6 diz que eles irão atrás de Deus, mas não o encontrarão porque Deus se retirou deles. É a pior coisa que pode acontecer, é Deus ir embora, é Deus se retirar. E quando Deus vai embora, você fica à mercê do diabo, fica à mercê do inimigo. Acabou, é a pior coisa, porque Deus, quando Ele quer punir alguém, é só Ele tirar a mão da proteção dele e a pessoa está na mão do diabo. A gente vai ver isso com Saul, 1 Samuel 18:10, que um espírito maligno da parte de Deus, com a permissão de Deus, vai entrar em Saul. O Salmo 51, o Salmo de Davi, ele implora Deus para não retirar dele o espírito. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Se Deus vai embora, as trevas entram. Se a luz apaga, as trevas entram. E o povo de Israel não ouviu o recado de Deus. E Deus falou, eles vão com seus gados, vão com tudo atrás de mim, mas não vão me encontrar, porque eu já me retirei deles. E agora no verso 14 ele fala que vai ser como a traça, a podridão, e vai despedaçar aqueles que o traíram, indo diante de outros deuses, quando eu mesmo vou despedaçá-los e não vai haver quem os livre. Por que Deus está tão rigoroso? Porque esse povo muito foi dado. Lembrando que esse era um povo nômade, sem rei, sem pátria, um povo fácil de ser massacrado. Leia Deuteronômio 7, 6 e 7. E Deus comprou esse povo, resgatou esse povo para ele, e deu uma constituição para ele, caminhou no meio dele, e foi o Deus dele, fez milagres, deu maná, deu água, deu a terra, deu tudo. E eles pegaram e menosprezaram tudo isso, adorando outros deuses, pedindo a Deus reis como as nações pagãs, não querendo que Deus governasse sobre eles. E como se não bastasse, provocaram Deus a ira, adorando deuses, outros deuses, e até com sacrifício humano, cultuando a Moloque. Essa é a história de Israel. O problema é que essa história se repete na igreja hoje, a mesma história. Eu me converti em 96, num grande avivamento que estava acontecendo no Brasil. E naquela época, 96 até o ano 2000, nunca vi coisas sobrenaturais como nessa época. Milagres eram algo comum. Por quê? Porque a presença de Deus era tão ativa no nosso meio. De repente, essa igreja mudou. De repente, essa igreja começou a transgredir a lei de Deus, a mudar a palavra, começou a ir para o caminho do mundanismo, do dinheiro, naquela época. E desde lá, essa igreja, uma igreja muito grande, vem trazendo outras igrejas com ela para o mundanismo. Mas há uma esperança. A esperança é você voltar para a prática da oração, do partir do pão, da comunhão, da obediência à palavra. Essa é a esperança. Então aí Deus está falando com o povo de Israel: eu mesmo vou destruir vocês. E como que ele faz isso? Tira a mão. Vai vir um império assírio, vai arrebentar com tudo, vai levar eles cativos e vai espalhar eles pelo mundo. E logo depois vai em cima de Judá, a Babilônia. E no verso 15 ele fala: eu vou embora até que eles busquem de novo a minha face. Então há uma esperança.
Se a igreja brasileira hoje arrepender de todo o coração, mudar dos seus maus caminhos, abandonar as festas juninas gospel, a promiscuidade sexual, os cultos de idolatria ao dinheiro, a pastores e a cantores, se a igreja brasileira hoje tirar os piadistas que contam piadas com o nome de Jesus, os pregadores coaches, os pastores que só apacentam a si mesmo e arrepender dos seus pecados, Deus, ele sara a nossa terra. Segundo Crônicas 7:14, capítulo 6, verso 1, o profeta diz: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a sarará, e andaremos diante dele. Ele está chamando o povo de volta ao arrependimento, para voltar ao Senhor, para buscar o Senhor, porque Deus é bom, é longânimo, é benigno. Infelizmente, não vão dar ouvidos a Ele, não vão dar. Não vão dar ouvidos a Jeremias, não vão dar ouvido a Isaías. E hoje, o culto racional também não dão ouvidos mais à palavra. Pregadores progressistas, comunistas, calvinistas, esquerdistas e istas que estão infectando a igreja com as suas doutrinas mortas e falidas. E ele fala que Deus vai vir como a chuva serôdia sobre a terra seca. É interessante que nós estamos em época, que Deus já veio sobre nós. O Espírito está sendo derramado abundantemente sobre toda a carne. E nós hoje, temos um guia, o Espírito Santo, para guiar os nossos passos. E podemos hoje, nessa manhã, arrepender e mudar, e Deus nos perdoa e nos enche do Espírito. É uma coisa difícil de entrar na minha cabeça. Por que viver na prática do pecado? E agora no verso 6, a frase famosa: misericórdia eu quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Jesus citou isso. Ide aprendei o que é misericórdia quero, e não sacrifício. Hoje as pessoas querem um sacrifício, mas Deus quer a misericórdia. Deus quer que você perdoe como Ele perdoa. Deus quer que você seja bênção nessa terra. Então querem o holocausto e o sacrifício, mas não querem a misericórdia. O conhecimento aí é intimidade. Eu quero misericórdia e intimidade com Deus, é ser íntimo de Deus, é ser amigo de Deus, como Abraão, é andar com Deus como Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, é ser amigo de Deus, é ser um homem muito amado por Deus, como Daniel. Você já imaginou um anjo aparecer para você e falar: você é pessoa muito amada de Deus? Olha só, Deus quer isso, quer intimidade com você. Intimidade é conhecimento, e quer que você seja misericordioso como Ele é misericordioso. Vá e entenda o que quer dizer misericórdia quero, e não holocausto. E o conhecimento de Deus mais do que sacrifício. No verso 10 ele repete: veja uma coisa horrenda em Israel, a prostituição de Efraim, e a casa de Judá também está contaminada, ou seja, todo o povo contaminado. Alguns da minoria ali que estavam servindo a Deus, a maioria estava toda no caminho largo, contaminado. Presta atenção na história de Israel, porque ela se repete hoje no nosso meio. Agora no verso 3 fala da mentira e da iniquidade dos príncipes. E no verso 8 ele diz que Efraim, lembrando que Efraim são as 10 tribos do norte, se mistura com os povos, tá vendo aí? Mistura com o mundo, mistura com os costumes, mistura com a idolatria, mistura com tudo que Deus abomina, e não se arrependem. No verso 10 diz que a soberba de Israel o acusa e eles não voltam para o Senhor. No verso 9 diz que estrangeiros lhe comem à força. Sabe o que é isso? O mundo sugando, o mundo oprimindo, o mundo comendo à força, tirando o poder de Deus. E ele diz: todavia não buscam a Deus, nem voltam para o caminho do Senhor. Nem assim volta, nem com a vida toda derrotada, nem passando tudo que estão passando, eles voltam para o caminho do Senhor. No verso 14 diz: não clamam a mim do seu coração, ou seja, não buscam o Senhor do coração. Deus falou: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Essa manhã, pensa nisso. Busca a Deus, invoca o nome de Jesus de todo o seu coração, e Ele voltará, e Ele vai te dar a luz,
Ele vai trazer a paz sobre qualquer circunstância, porque Ele é o príncipe da paz. Então, Oséias é uma reflexão para nós. Que Deus faz a ferida e Ele cura, despedaça, mas Ele restaura. Desde que a gente se arrependa e volte para o caminho dele. E hoje é o que nós precisamos como igreja fazer. É retornar de todo o coração ao Senhor. Abandonar as práticas mundanas e voltar para o caminho estreito e apertado. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal. Persevere em nome de Jesus.